5 sinais que todo paciente com ansiedade tem. E se você, então, é aquela pessoa que sofre com procrastinação, angústia, aperto no peito, tem dificuldade nos seus relacionamentos, explode com frequência, sente que as pessoas vão puxar o seu tapete, esse vídeo é para você. E se você ainda não me conhece, meu nome é Samuel Kiss. Eu sou o hipnoterapeuta, instrutor de hipnoterapia e especialista em ajudar você a vencer a ansiedade. Então, fica comigo até o final desse vídeo. Então, a primeira dificuldade das pessoas, dos pacientes que sofrem com ansiedade, é sofrer com a culpa pelo passado, revivendo em sua mente tudo o que passou. São pessoas que ficam remoendo as velhas emoções, remoendo os velhos traumas, como aquelas vacas ruminando essas emoções. São pessoas que passam dias, semanas e anos pensando em sua mente, o que eu deveria ter feito naquele cenário? Eu deveria ter feito isso ou aquilo. E assim, elas revivem diariamente, a cada segundo, a cada minuto, aquelas emoções disfuncionais. E assim, pensando no passado, antecipam o futuro usando suas referências ruins do passado. Olha que loucura, olha que maluquice. É como se uma pessoa tivesse passado por relacionamentos disfuncionais. E então ela começasse a antecipar, achando que todos os relacionamentos que vêm a partir de agora são disfuncionais. E ao invés de ser uma pessoa aberta para os relacionamentos, elas vivem como lutadores de boxe, esperando o próximo soco, esperando a próxima porrada da vida. São pessoas que, quando foram traídas no passado, acreditam que todo mundo tem o desejo de trair e de puxar o seu tapete. E assim, essas pessoas que sofrem pela culpa do passado, que sofrem pelo passado, acabam sempre se fechando para novas oportunidades. E mais reagindo do que realmente agindo em direção aos seus sonhos. E juntando tudo a isso, a segunda dificuldade dos pacientes que sofrem com ansiedade é que eles sentem muito medo do futuro. Isso porque eles se baseiam nas coisas ruins que viveram no passado, como eu acabei de falar. E por usarem como referência suas experiências ruins do passado, acabam ficando pessimistas e se sentindo incapazes e seguros, assim deixam o medo te congelar. O congelamento não é uma atitude real para o ser humano. O fato é, quem congela são pequenos roedores que, frente a um desafio muito grande, fingem de morto para que o leão não os coma. Só que quando você está congelando, quando você para de agir, quando você quer fazer alguma coisa e não consegue, o seu cérebro está entendendo que o problema é maior que você. E assim, quando você congela, mesmo sabendo o que você precisa fazer, como fazer, quando fazer, o que acontece é como se a sua mente estivesse vendo que o seu problema é maior que você. Pessoas que sofrem pelo medo do futuro se sentem incapazes de vencer os seus desafios. Se sentem bloqueados de realmente construir um futuro melhor. Ou seja, a insegurança que você vive, a sensação de incapacidade, a sensação de realmente vencer os seus medos, vem do medo do futuro. E esse medo do futuro é porque você está se baseando num passado onde você sofreu um trauma, onde você não foi capaz de realmente vencer aquele desafio. E a terceira dificuldade, muito comum em pacientes que sofrem com ansiedade, é que elas se sentem incapazes e acreditam que estão sempre atrasados na vida. E assim criam um processo de autocobrança enlouquecedor, insuportável, que cria ainda mais ansiedade e vai a cada dia te consumindo por dentro. Então olha só, as pessoas se sentem incapazes porque estão baseadas nas experiências do passado que deram errado. Elas ficam inseguras, elas ficam angustiadas e elas se cobram. Se comparam com pessoas
ignorando que essas pessoas têm 5, 10, 15 anos de experiência. É como querer se comparar com um atleta que corre 10 quilômetros no tempo X. Só que ele faz isso há 15 anos. E você é um corredor com menos de 6 meses de experiência. E essa autocobrança exagerada e sem sentido faça com que você se sinta ainda mais inseguro, ainda mais incapaz, ainda mais deslocado da realidade. E essa autocobrança faz você exagerar, faz você ficar ansioso e também faz você procrastinar. E assim você entra no loop da ansiedade. Quanto mais você quer a mudança, menos capaz você se sente. E quanto mais você se cobra, mais angustiado, preocupado, menos performance você tem. E a quarta dificuldade de todos ou quase todos os pacientes de ansiedade é que eles têm muita dificuldade de entender e explicar o que realmente sente. Isso porque as coisas vão se confundindo. Uma coisa liga a outra e de alguma forma eles vão vivendo uma montanha russa de emoções reprimidas. Eu sinto, mas não posso sentir, mas eu estou sentindo. E quanto mais eu sinto, mais eu tento frear, esconder, reprimir, e mais isso se torna forte, como um vulcão, como uma panela de pressão, pronta a explodir. Como um vulcão em erupção. E quanto mais nós reprimimos nossas emoções, maiores e mais descontroladas elas se tornam. Ou seja, o paciente ansioso muitas vezes está nervoso com uma coisa e ele nem sabe. Isso porque a nossa mente é capaz de captar sinais aleatórios e linkar com as nossas experiências ruins do passado. E assim, quando a mente vai juntando 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, tudo de forma praticamente inconsciente, ela começa a ativar aquele sistema de luta, fuga, congelamento, aquele sistema que gera a angústia, que gera o medo. E olha só, na grande maioria das vezes, um paciente com pânico muitas vezes está tendo a crise de pânico num ambiente totalmente controlado. Ele sente medo, angústia, preocupação, desespero. Mas não existe nenhum tipo de risco. O fato, então, é que o risco está na mente dele. Quando a mente dele capta esses sinais subconscientes ou inconscientes e vai linkando, juntando esses pontos, a sua mente vai deflagrando de que aquele cenário é semelhante a algum cenário do passado. E assim, você perde o controle no presente, sem ter uma justificativa. E por isso o ansioso explode com frequência. Ele deita na cama e os pensamentos ficam acelerados e ele fica com dificuldade de dormir, ele acorda cansado, quebrado, arrasado física e emocionalmente. Ele tem baixa performance, ele está preocupado com os problemas e ele sente que os problemas são maiores que eles. E isso vai tornando cada vez uma bola de neve insustentável e insuportável. E a quinta dificuldade muito comum nos pacientes com ansiedade, então, é que eles possuem muitos traumas guardados no seu inconsciente, que acabam dominando assim as suas ações e os seus comportamentos. E olhando então friamente para o seu dia a dia, é possível perceber que essas pessoas estão sendo mais guiadas pelos seus traumas do passado do que realmente construindo um novo futuro. Ou seja, a cada comportamento, o que acontece é que por mais que pensamos, imaginamos que estamos sendo guiados pelas nossas escolhas racionais, no fundo estamos sendo guiados pelos nossos traumas, pelos processos emocionais do passado, que estão de alguma forma nos impedindo de prosseguir. Então é simples. Imagina uma criança que tinha o prazer de se expor, de falar, de brincar, de cantar. E até o momento que o papai fala: "Você quer cantar, filho? Então aprende, porque você canta muito mal." Isso é uma ruptura. A partir daquele momento, aquela criança começa a pensar: será que eu canto bem? Será que eu canto mal? E assim, repetidamente, ela começa a sentir que isso vai dominando os seus dias. E ela para de fazer as coisas para ela e começa a fazer para receber a validação dos outros. E é por isso que vemos pessoas diariamente com medo de se posicionar
e buscando, na verdade, um posicionamento omisso, estando em cima do muro, sem realmente agir em direção ao seu sonho. Porque para você vencer na sua carreira, você vai precisar se posicionar, você vai precisar falar as verdades, você vai precisar ser político, você vai precisar se colocar. E na grande maioria das vezes, não vemos pessoas fazendo isso. Vemos pessoas com medo de se posicionar, com medo da rejeição, com medo da invalidação dos outros. E assim elas buscam dia a dia mais agradar, mais buscar o aplauso das pessoas do que realmente fazer o que é melhor para a carreira dela. E se você, então, vivencia todos esses cenários, a coisa mais importante é entender que você não pode mais aceitar isso na sua vida. Isso está roubando seus sonhos, sua saúde, sua qualidade de vida. Está roubando seus relacionamentos. E com certeza, a pior parte disso, você está passando isso tudo para as pessoas que você mais ama. O que a gente não sabe é que os nossos traumas são como uma doença infecciosa. Quando vivenciamos na nossa mente, isso reflete no nosso corpo e nos nossos comportamentos. E assim vira a referência para as pessoas que nós amamos. E assim contagiamos ou contaminamos com os nossos piores dramas internos. E se você, então, entender que você não pode mais aceitar isso, esse é o primeiro passo para a mudança. Gerar um inconformismo interno. Porque o que você precisa entender é que sofrer por ansiedade não é normal. Sentir a ansiedade no seu pensamento, nos seus comportamentos, não é normal. Pode ser comum, mas o fato é que não é normal. E se você, então, mudar a sua mente e mudar suas referências emocionais do passado, você pode mudar qualquer coisa na sua vida. E o passo mais rápido para você mudar isso é mudando a sua mente. E existe um caminho muito simples. Aqui no meu canal do YouTube tem um vídeo com um áudio e um exercício guiado de auto-hipnose para você vencer a ansiedade. Então é só você clicar aqui nesse link que está aqui e você já vai ser direcionado para esse exercício. Faça ele todos os dias, pelos próximos 30 dias, que a sua mente já vai começar a mudar. Mas se você realmente quer uma mudança muito mais poderosa, rápida e assertiva, o caminho então é a hipnoterapia. Com a hipnoterapia, que é a terapia com a hipnose, nós conseguimos acessar essas referências emocionais do seu passado e mudar o mal pela raiz. E eliminando a raiz do problema, você elimina todos esses sintomas, ficando livre para criar o comportamento que você quiser na sua vida. E se você então gostou desse vídeo, não esquece de curtir, deixar o seu comentário, a sua pergunta e compartilhar com o máximo de pessoas. Isso para que o YouTube entenda que esse vídeo é realmente relevante e possa ajudar milhares de pessoas, assim como te ajudou. Um forte abraço e até breve.